nome é Ana Luísa Hofflin Lima, eu sou professora titular do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. É com muito orgulho e agradeço bastante à equipe da SPDM por estar me convidando a festejar os 90 anos da SPDM e preservar parte da história dessa instituição. Claro que eu vou ter um viés de falar bastante sobre o Departamento de Oftalmologia, porque é nele que eu vivo, é nele que eu participo de todas as atividades acadêmicas, atividades assistenciais, atividades de ensino. Eu nasci em Rio Claro e o nascimento em Rio Claro foi circunstancial, porque os pais da minha mãe moravam lá. Então ela foi até lá para que eu nascesse perto da mãe dela e, na verdade, eu nunca morei em Rio Claro. Vim para São Paulo, moro em São Paulo, onde eu fiz toda a minha graduação e fiz a minha graduação na escola pública e entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Aí tem uma longa história, porque entre a gente estudar e resolver ser médico, existem algumas circunstâncias que são familiares e circunstâncias pessoais. E eu tive alguma experiência com médicos quando eu era pequena e me atraía bastante a atividade médica diretamente relacionada à assistência. Então eu tive a vantagem na vida de ter uma tia médica, numa época que não era muito comum mulheres terem estudado, terem completado o ensino superior e muito menos serem médicas. Essa minha tia formou-se na USP, é pediatra, e teve uma atuação bastante importante no Instituto da Criança. Então eu tive chance de conviver com ela e admirar o trabalho dela. Mas ao mesmo tempo eu venho de uma família onde todas as mulheres se formaram, trabalharam. A minha mãe é professora de inglês, eu tenho uma outra tia que é zoóloga, uma outra tia que também é professora de inglês. Então, eu já vinha de uma família onde a mulher trabalhar era absolutamente normal e desejável. Então, bastava eu escolher a profissão que eu quisesse. E talvez por afinidade com essa minha tia, eu acabei me inspirando e vendo a atuação dos médicos que eu tive a oportunidade de conviver por questões de saúde na infância. Eu resolvi que medicina talvez fosse a minha opção de vida em termos de trabalho. Mas eu não tinha ideia do que é ser médico, eu não tinha ideia da amplidão que nós temos nessa especialidade. Nós temos a possibilidade de ser qualquer coisa. Então, ter a graduação em medicina poderia me abrir portas e eu só vim a realizar isso depois, para todas as profissões que eu quisesse. Eu poderia complementar com direito, eu poderia complementar com alguma outra formação e acabei fazendo um MBA em administração. Então, acabei também, além de médica, cuidando de questões administrativas. E foi, na verdade, uma descoberta gradual que ocorreu na minha vida. Então, eu gostaria de deixar um testemunho de que a escolha de uma faculdade, ela pode abrir as portas para o que vocês quiserem fazer depois. E isso ocorre também na medicina. Você pode ser pesquisador, você pode ser um médico ligado totalmente à assistência, que seja clínico, que seja cirurgião, que seja pesquisador, que seja cientista. Então, eu fico muito feliz de ter escolhido essa carreira, porque eu pude realmente escolher as atividades que eu faria sendo médica. Então, eu entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Meu sonho, claro, que era entrar ou na Escola Paulista de Medicina ou na USP. Não consegui na época, mas o sonho prevaleceu. Eu me formei médica em Jundiaí e durante a graduação em medicina eu tive contato com a oftalmologia no 5º ano da faculdade. Nós tínhamos um professor muito famoso da USP, que era professor titular da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e eu fui a primeira turma de um professor da Escola Paulista de Medicina, que era o professor Rubens Belfort.
Então ele chegou em Jundiaí animadíssimo, jovem, colocando todos nós numa situação de pensar no futuro realmente diferente. E ali eu percebi que a oftalmologia poderia ser uma especialidade que atenderia também os meus anseios, porque além de ser clínica, eu já gostava da atividade cirúrgica. A atividade cirúrgica me encantava, poder cortar, poder costurar, poder mudar a situação de um ser humano. Fiz então o meu primeiro contato com oftalmologia, sendo monitora de oftalmologia, e acabei a faculdade já prestando a prova de residência para oftalmologia. Entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, que já tinha um curso de residência, e entrei na Escola Paulista de Medicina, meu grande sonho. Fui absolutamente muito bem recebida na Escola Paulista de Medicina, fiz uma residência ótima, que na época era a introdução da possibilidade de nós colocarmos lentes intraoculares na correção da catarata. Então foi uma época assim, que borbulhava o conhecimento em relação à catarata. Isso era muito gratificante também, porque a gente, além de operar, fazer uma atividade que nós gostávamos muito, nós tínhamos a possibilidade de reabilitar os pacientes de uma forma inusitada para a época. Nós, então, já pudemos ter o treinamento na cirurgia de catarata moderno, e a Escola Paulista de Medicina foi uma das instituições que começou muito precoce a introdução da lente intraocular, então havia muita discussão se nós devíamos ou não colocar lentes intraoculares nos pacientes que eram do Sistema Único de Saúde, como que nós poderíamos ter lentes intraoculares para essa população. Então foi muito interessante, e naquele momento eu já decidi que eu gostaria de continuar a ser cirurgiã. Para isso, eu precisava também continuar operando após a residência. Então continuei aqui na escola, mas o outro sonho que havia adormecido em mim era o sonho de sair do Brasil para uma especialização. Na verdade, esse sonho foi acontecendo também junto com a especialização, porque eu comecei a ter contato com pessoas de fora do Brasil que vinham dar aulas no departamento de oftalmologia. Então, eu ressalto a necessidade da internacionalização da instituição, porque se nós não expormos nossos alunos, nossos residentes, nossos formandos a possibilidade deles melhorarem pelo contato de pessoas e cientistas de fora do Brasil, a gente acaba deixando que eles fiquem com uma experiência muito menor do que aquela que nós achamos importante. Então, eu acho que a experiência com os estrangeiros que vieram para o departamento, com a internacionalização da época do próprio departamento, foi que me fez querer sair do Brasil. E acho que esse foi um outro grande marco na minha vida. Eu fui para Miami, fiz uma especialização num laboratório de microbiologia. E é claro que todos os minutos que a gente estava naquela especialização, foi uma especialização aproveitada não só do ponto de vista de pesquisa, mas eu tive também uma oportunidade na vida muito interessante, porque eu pude casar logo antes de ir para os Estados Unidos. E eu casei com o meu primeiro namorado, o meu namorado dos 15 anos de idade. Eu namorei o Michel Fará, oftalmologista também, durante alguns anos antes de entrar na faculdade. Entrei na faculdade, durante a faculdade nós não estávamos juntos e voltamos a namorar quando já estávamos na especialização sem que um tivesse tido contato com o outro. Então nós dois escolhemos oftalmologia sem influência direta um do outro. Então nós pudemos fazer esse projeto juntos, casamos, fomos para os Estados Unidos, fizemos essa especialização em Miami e foi muito proveitosa tanto para ele quanto para mim. Nós, quando sentamos no avião
na hora de voltar para o Brasil, nós falamos, puxa, nem que a gente tivesse vindo para os Estados Unidos para ter tido apenas a experiência cultural e da língua, já teria valido a pena. Nós não tivemos só isso, nós tivemos a experiência cultural, a experiência da língua e a experiência acadêmica. Tivemos com mestres maravilhosos nos Estados Unidos e são pessoas com quem nós mantemos o relacionamento até hoje. Então isso é muito importante, porque você ter tido a experiência, ter saído, ter voltado e continuando esse relacionamento, a gente traz a internacionalização para o Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. Tanto é que, neste momento, nós do departamento, junto com vários pesquisadores, estamos fazendo um estudo multicêntrico internacional que vem da amizade que começamos lá atrás em Miami. Então, são relacionamentos que vão acontecendo para a nossa vida toda. Então, voltei dos Estados Unidos, fiz meu mestrado, meu doutorado, completei essa fase da pós-graduação, prestei concurso para professora adjunto, então eu ingressei na carreira como professora adjunto. Depois, como professora adjunto, resolvi que era momento de fazer a livre docência, fiz a livre docência e depois, mais tarde, fiz o concurso para professor titular. O concurso para professor titular foi em 2004, então desde 2004 eu sou professora titular. Também tive muita sorte de não ser professora titular sozinha. Estou junto com o professor Rubens Belfort há vários anos, agora ele se aposentou e eu fico professora titular da oftalmologia sem a companhia dele, mas ele como professor sênior da instituição. Então, é uma oportunidade também de viver muito próximo de uma pessoa muito brilhante, uma pessoa que nos move para frente, que nos incentiva. Por causa dessa situação também da internacionalização, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a Associação Pan-Americana de Oftalmologia. A Associação Pan-Americana de Oftalmologia é uma instituição que une todos os países da América Latina, Estados Unidos e América Central. Então, Canadá. Então, nós temos essa possibilidade também de internacionalização pelo relacionamento com essas instituições que são sociedades da especialidade. Então, eu fui vice-presidente, fui secretária e fui presidente. Na situação de presidente da Associação Pan-Americana, eu pude também influenciar situações de bolsas de estudos para os nossos alunos, pude também influenciar até a escolha de futuros presidentes para a Associação Pan-Americana. Então, também foi uma experiência muito rica. De volta para o Departamento de Oftalmologia, hoje a minha atividade está em cuidar da estabilidade do departamento e participar de todas as atividades assistenciais, de pesquisa. Então, eu sou professora da pós-graduação, oriento pesquisas, assisto pacientes no ambulatório de doenças externas oculares, que é onde eu tenho a especialidade de transplantes de córnea, infecções oculares, catarata, e também cuido de um laboratório de microbiologia ligado à pesquisa. Nós, no início, cuidamos de um laboratório que foi fundado em 1975 pelo professor Rubens Belfort. Ele cuidou durante muitos anos desse laboratório. Nós, na época da tese da livre docência, pudemos criar um banco de dados que trazia a informação já completa de toda a atividade do laboratório, e esse banco de dados se mantém até hoje. Então, nós temos oportunidade de publicar revisões, situações de cuidados epidemiológicos por causa desse banco de dados do laboratório. Então, a gente está no laboratório, é um local que eu tenho muito prazer também em trabalhar, é um local onde eu faço pesquisa e espero poder continuar contribuindo com a instituição dessa forma. O laboratório está totalmente ligado ao Hospital São Paulo, que é o nosso hospital
mãe que cuida também de toda a infraestrutura da nossa parte assistencial. Durante esses anos todos de atuação no departamento de oftalmologia, eu pude assistir a importância de uma especialidade como a nossa, que precisa de tecnologia, ter uma instituição parceira que foi criada pelos docentes do departamento de oftalmologia para poder ser a face empreendedora do departamento de oftalmologia. E esse é o Instituto da Visão, também chamado de IPEPO. O Instituto da Visão, então, foi, como eu disse, criado pelos docentes do departamento de oftalmologia, porque na época era a forma de nós podermos fazer curso, era a forma de nós podermos fazer atividades extramuros. Este instituto foi criado, hoje ele é um instituto filantrópico que tem atividades assistenciais muito importantes na nossa cidade, mas que também tem o objetivo de amparar o departamento de oftalmologia. Então, nós temos no departamento a possibilidade de ter um braço que foi empreendedor, com a possibilidade de auxílio financeiro direto ao departamento. Durante alguns anos era a forma de nós gerenciarmos verbas. Hoje nós temos como um parceiro importantíssimo para cuidar das verbas que o departamento pode gerar, e aí nós temos a SPDM, que também mantém um relacionamento estreito com a situação assistencial que nós temos com o Hospital São Paulo. Então, nós temos todas essas interfaces acontecendo ao mesmo tempo nesse departamento. É um departamento que tem o braço social, onde nós também tivemos a possibilidade, e temos ainda a possibilidade de atuar em ações sociais muito importantes. Eu vou dar alguns exemplos que nós tivemos a oportunidade dos membros do departamento criarem e promulgarem em torno de toda a nossa instituição, mas também em outros estados e outras instituições do Brasil, que são os mutirões de catarata, mutirões do olho diabético, mutirões que fazem assistência diagnóstica e de correção de refração para crianças que estão nas escolas públicas. Então, tivemos recentemente uma outra ação muito importante, que foi a da detecção precoce do retinoblastoma, que também é uma ação social bastante importante, que o departamento ficou totalmente envolvido. Então, nós temos o braço inovador, onde as pesquisas de todos os docentes do departamento trazem inovações, não só de técnica, mas também de propedêutica, também de tratamentos e também de propostas que vão desde a assistência, mas também toda a parte epidemiológica. Então, eu fico muito feliz e sou muito orgulhosa de fazer parte desta instituição, onde, apesar de todas as dificuldades, nós podemos exercer um papel que tem múltiplas frentes. Temos a possibilidade de continuar sonhando. Estamos festejando também os 90 anos da Escola Paulista de Medicina, não só da SPDM, e nesses festejos de 90 anos da Escola Paulista de Medicina, nós vemos que a gente deve divulgar, inclusive para a mídia, as atividades de todos os departamentos, mas como nós estamos focados no departamento de oftalmologia, estamos preparando os assuntos que serão de interesse não só para a comunidade, mas também para toda a comunidade oftalmológica, a comunidade da Escola Paulista de Medicina, mas a comunidade de leigos que estão na nossa sociedade. Então, essa é a parte da minha vida envolvida com o departamento de oftalmologia, e é claro que a gente tem toda a parte pessoal que nós devemos também juntar a essa parte acadêmica. Isso eu acho que vem pela inspiração também de ser mulher. Eu acho que o fato de ser mulher e ter participado de todas essas atividades, participado de todas essas desses desafios na vida,
fez com que muitas outras mulheres, isso eu recebi como testemunho de várias ex-alunas, várias pessoas que me viram trabalhar bastante, me viram casar, me viram ter 2 filhas que hoje são oftalmologistas e mãe de 3 netos já nascidos, mais um que está para chegar, e também que tem uma atividade profissional sem discussão. Minhas filhas nunca discutiram se elas iriam trabalhar ou não, ao contrário, elas sabem da necessidade não só pessoal, mas social do trabalho, da importância de nós estarmos trabalhando em prol do nosso próximo. Elas entendem que isso faz parte dos dons que nós recebemos e que cada um vai usar os dons da forma que Deus nos apresenta na vida. E esse é um orgulho muito grande, porque eu pude, apesar de trabalhar muito, conseguir ter um bom relacionamento com as meninas. Nós nos falamos todos os dias, uma aconselha a outra, e eu recebo também muitos aconselhamentos das minhas filhas. E isso faz parte do crescimento, porque elas são de outra geração. Tenho certeza que eu fiquei com elas menos do que eu gostaria, agora com a possibilidade também de me relacionar com netos, eu acabo descobrindo que tem muita coisa que eu podia ter feito com elas e acabei não fazendo. E talvez eu consiga fazer com os meus netos, mas eu continuo trabalhando muito e eu gosto de trabalhar. É uma situação inquestionável na minha vida, porque eu recebo muita gratificação dos pacientes que eu opero, eu recebo muita gratificação e significância dos alunos que eu consigo ajudar, que eu consigo orientar, que eu consigo fazer eles pensarem diferente. Eu não sinto que eu consegui fazer tudo o que eu queria fazer na vida. Ao contrário, eu acho que eu ainda tenho muito para fazer, só não sei como ainda vou fazer, mas eu gostaria muito de ter as oportunidades e portas abertas para poder realizar várias coisas. Então eu espero continuar na SPDM, continuar com o apoio da Escola Paulista de Medicina, continuar atuando nas atividades que eu já mencionei para que a gente possa continuar a auxiliar em todas essas atividades. É claro que nada disso podia ser possível se eu não tivesse um parceiro como eu tenho. Já disse para vocês que eu casei com o meu primeiro namorado, sou casada com ele até hoje e acho que nós fizemos uma parceria muito interessante. Primeiro, nós dividimos o olho no cristalino. Então, a parte anterior do olho eu cuido, a parte posterior ele cuida. Nós temos aptidões muito diferentes. Ele é muito mais arquiteto do que eu, ele é meticuloso com determinadas coisas que complementaram as minhas aptidões. Então, no nosso relacionamento, o pacote está sendo muito interessante e curioso ao longo desses 41 anos de casada. Eu fico feliz em compartilhar com vocês essas questões pessoais também da minha vida, mas o que eu gostaria de deixar para os mais jovens é a oportunidade de, sendo médicos, vocês podem fazer o que quiserem. Vocês podem ser pesquisadores, podem ser médicos clínicos, cirurgiões, podem ser cientistas, podem ser advogados, podem ser o que quiserem. Então, aproveitem a oportunidade que a Escola Paulista de Medicina deu para quem for daqui, para quem não é daqui, a Escola Paulista de Medicina recebe de braços abertos, porque existe uma percepção do mérito. Então, nós temos várias pessoas dentro do departamento que não são formadas na Escola Paulista de Medicina e que são fundamentais para o nosso funcionamento e para o nosso crescimento.